Meu nome é Giovanni Cruz Pereira, tenho 49 anos, vou completar 50 agora no mês de outubro e sou natural aqui de Novo Hamburgo. A primeira lembrança que eu tenho de casa, meu pai ele era gerente do Arduino, que era uma loja de bicicletas, né? Ele trabalhou praticamente a vida inteira no Arduino, né? Então, as minhas recordações de infância são daquela casa que hoje é o Edifício Diplomata, que é na esquina da Júlio de Castilhos com a Joaquim Pedro Soares. Então, as minhas lembranças sempre foram ligadas à bicicleta porque eu morava na loja, né? E uma lembrança muito forte que eu tenho é que a minha mãe às vezes me levava na Praça 20, né? E eu fico olhando que 45 anos depois a praça está exatamente igual, né? Ela não passou por reformulação, nada. E eu também lembro dos passeios que a gente fazia na Praça do Imigrante, que ela me levava para levar pipoca para as pombas. Então é uma lembrança de infância que eu tenho assim bem marcante, né? Com a minha mãe. E com meu pai sempre trabalhando, né? Meu pai trabalhava até de madrugada, sempre foi um cara muito trabalhador. Ele veio para Novo Hamburgo com uma mão na frente e outra atrás, né? Eu costumo dizer que meu pai foi um vencedor, saiu de onde é que ele saiu e deixou uma casa para minha mãe, deixou uma loja, né? Para mim e para o meu irmão. Então eu sempre reforço que se eu conseguir fazer o mesmo que meu pai fez, eu vou ser um cara realizado, né? Mas eu tenho muitas lembranças daquela época, assim, daquela casa, né? Que marcou a história. Todo mundo, né, comenta, a época do Arduino, né? É um prédio verde que tinha ali na esquina. Então, são lembranças, assim, que... Até pelo fato agora de eu não ter mais meu pai presente e a minha mãe também já está com uma idade avançada, está com quase 80, a gente se emociona lembrando, né? Pô, parece que foi ontem, né? Nós estamos falando de coisas de quase 50 anos atrás, né? Eu comecei meus estudos no Oswaldo Cruz, que era uma escola particular. Eu estudei lá até a 5ª série. Fiz muitos amigos, foi um período muito legal da minha vida, que eu tenho amigos até hoje, né, que carrego comigo. Cada vez a gente se vê menos, né, correria do dia a dia, mas pelo menos as redes sociais te trazem um pouquinho de alento, assim, porque tu vê um pouquinho, né, do cotidiano dos teus amigos que estão distantes, né. Depois eu fui para o Pasqualini, onde eu tive um choque de realidade muito grande, né? Eu saí de uma escola particular, onde praticamente eu era o mais humilde dos alunos, para ir para o Pasqualini, onde eu era considerado o rico da turma, né? E o choque também que eu tive de realidade foi a questão do ensino, que até então o ensino do Pasqualini era muito forte, né? Eu saí de uma escola com média 5 para ir para uma escola com média 8, e no primeiro ano lá eu repeti. Então, ali eu acho que começou a dar uma virada de chave na minha vida muito importante de eu ver essa realidade, a diferença das classes sociais e também essa questão de tu querer dar a volta por cima. Outro dia até eu comentei, numa homenagem que eu fiz ao Pasqualini, junto com o vereador Felipe Cumbrão, que eu fiz questão de voltar para a turma. O que acontece? No início do segundo ano, o meu nome não estava em nenhuma lista de chamado. Aí eu fui na secretaria, teve um erro lá na minha rematrícula, e eu podia escolher qualquer turma, né? E aí eu escolhi a turma que tinha a professora de português e a professora de matemática que me reprovaram no outro ano. Eu tinha aquilo comigo que, não, ou eu vou só cumprir tabela, ou eu vou virar essa chave e vou ser alguém e vou começar a superar as dificuldades que a vida me enfrenta, né? Me coloca para enfrentar, né? Então, eu cheguei em casa, minha mãe, tá, mas por que tu pegou essas duas professoras? Faz que te rodaram. Foi justamente por isso. Ah, mas não, né? Eu errei, eu não atingi os objetivos, eu tenho que me superar. E se em algum momento elas não gostaram de mim, eu tenho que conquistar elas, sabe? Então, a gente tem que parar de reclamar o tempo inteiro e fazer a nossa parte, né? Então, acho que ali começou essa questão de tu encarar desafio, tu querer superar, né? Dar a volta por cima. E isso é uma coisa que eu bato muito nos dias de hoje, né? Essa geração mais nova não sabe lidar com frustrações, né? E eu repito muito isso, porque eu acredito que o esporte é uma ferramenta muito forte justamente por isso.
Eu tinha uma questão muito grande de não ter confiança, e eu comecei a ter confiança no esporte. Eu comecei primeiro a jogar basquete, daí eu vi que eu não tinha altura, não ia ser nenhum exímio jogador. Aí eu migrei para o handball, onde eu me encontrei, né? O futebol era terrível, né? Não tinha como jogar futebol, era muito ruim. Então, no handball eu me encontrei, mesmo não sendo um atleta de ponta, assim, eu era muito disciplinado, treinava muito, e isso constantemente eu falo, que tu tem muita derrota até tu começar a vencer, né? E então tu tem que ter muita disciplina, tu tem que ter dedicação, tudo, e o esporte te forja, né, para a vida. Então isso foi uma coisa também que me ajudou muito, né? Então eu fiquei ali no Pasqualini há alguns anos, depois eu fui para o 25 de julho, onde eu tive aquela experiência do calendário B, lembra que tinha o calendário rotativo? Eu estudei no calendário B, então foi uma experiência legal também, no 25 de julho. Também eu tive sempre muita facilidade assim, de me comunicar. No final do Oswaldo Cruz em diante, que eu comecei a me comunicar, assim, eu comecei a ter uma facilidade muito grande de ter amizades, assim, né? De ter relacionamentos. Então, o Pasqualini foi uma chave muito importante da minha vida. Depois o 25 também, eu me dei muito bem no 25, gostei muito de estudar lá. E hoje é uma pena, né? Tu olha para trás, tu vê o estado que está o Pasqualini, que está o 25. O 25 até ele me parece estar numa situação muito melhor. Mas o Pasqualini é deprimente. Tu vê a decadência daquela escola, né? No período que eu tive no Pasqualini também, eu fui aluno do Senai. Então eu estudava no Senai pela manhã, Pasqualini à tarde e treinava handball à noite. Então assim, desde os 14 anos eu sempre tinha muita atividade, né? Desde cedo, desde a época do Oswaldo Cruz, eu quase sempre era eu o líder de turma, né? Era eu e a Roxane Killing. Então a gente sempre teve essa liderança, eu e ela, né? Desde lá do pré, primeira série em diante, era sempre a gente que era os líderes da turma, assim, sabe? Então acho que começou ali, mas eu não tinha percebido nada, assim. Daí quando eu fui pro Pasqualini, tinha aquela questão do Grêmio Estudantil. Aí todo mundo veio, a gente quer que tu seja, né, candidato a presidente do Grêmio. Eu pensei, cara, eu nem sei o que eu tenho que fazer, o que fazer. E aí o que aconteceu? Chegou na hora, a gente tinha uma chance muito real de ganhar. E eu falei, cara, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui, sabe? E eu pensei, eu acho que eu vou ter que ter a atitude de tirar a candidatura, porque eu não estou preparado. Eu disse, então não é ganhar, sabe? É ganhar e tu entregar. Se eu for ganhar e não vou conseguir entregar, eu acho que é uma coisa em vão e eu vou frustrar bastante gente. Aí a gente acabou tirando a candidatura. Então, assim, depois eu fiquei um bom tempo sem ficar envolvido em política, né? E eu comecei a me engajar bastante, porque assim, teve um momento que eu votei num candidato a presidente, e aí depois eu me arrependi muito. Eu falei, cara, agora eu vou ter que dar minha parcela para consertar o erro que eu fiz. E aí eu comecei a me engajar. E aí pelo fato de eu sempre ter uma boa comunicação, conhecer bastante gente, muita gente vinha conversar comigo sobre essa questão política, né? E o pessoal sempre brincava, desde a época que tinha o boliche, né, que era o Adams Bowling Bar, lá o pessoal me convidava para vir a candidato a vereador e eu nunca tive essa aspiração, sabe? Aí foi passando os anos, quando eu vi eu estava frequentando a Câmara aqui. Que tinha alguns amigos que me convidaram para vir, daí eu comecei, que era a Vera Esbardelotto, mais algumas pessoas, né? Eu participei de algumas reuniões com a Mônica Pilger, então esse pessoal começou a debater política comigo, começou a conversar comigo e eu fui me inteirando. Até porque eu ajudei o ISUR na primeira campanha dele, então eu vinha para ver o ISUR, né? Que a gente estudou na mesma época do 25 e tal. Então acho que boa parte disso eu devo até mesmo ao ISUR, né? Por ter participado da campanha dele, tudo, depois de ter acompanhado os primeiros passos dele aqui dentro. Então acho que foi aí que começou. Eu não gosto de explanar isso porque parece uma certa arrogância, mas eu olhava assim, eu acho que eu consigo fazer um serviço melhor do que aquele ali, sabe? Eu acho que eu consigo entregar mais que aquela pessoa ali está entregando. E aí o pessoal começou a falar, cara, mas é isso aí, eu acho que tu tem que ir. Aí, como é que eu vou? Por que partido, sabe? Eu comecei a me inteirar. Aí eu fui conversar com o Serjão. O Serjão era uma águia, né?
Primeira coisa, não, vamos lá no meu gabinete, tomar um café. Bom, antes de eu esperar qualquer coisa, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu já estava com a ficha do MDB assinada, tirando foto com ele. Daí eu assim, cara, tô no MDB, né? Aí o Issur falou, não, cara, eu queria te trazer pro nosso partido, coisa e tal. Eu falei, não, mas é que daí eu ia dividir cadeira contigo, né, cara? Não queria dividir cadeira contigo, queria estar do teu lado e tal. E aí foi muito engraçado, porque a primeira campanha que eu fiz, eu tomei um xingão de uma coordenadora de campanha, mas de dedo em riste, assim. Porque o pessoal vinha conversar comigo, pai, agora, cara, vota em ti ou voto no Issur? Eu falei, voto no Issur, não adianta eu entrar e ele sair. Eu preciso de alguém lá dentro para me dar as coordenadas, porque o jogo é difícil, né? Daí me chamaram a atenção. Vem, cara, eu tenho que conversar, tu acha que tu é o quê? Como é que tu tá pedindo voto pro Issur? Eu falei, não é que eu tô pedindo voto pro Issur. O pessoal me pergunta se é pra votar nele ou em mim. Eu digo que é pra votar nele porque eu preciso dele lá dentro. Né? Eu falo pra dividir os votos, tipo, família de 4, dá 2 pra cada um e tal. E aí foi naquela eleição que ele bateu o recorde. Ele fez praticamente 7 mil votos, né? E eu fiz 538. E aí o mais engraçado é que eu saí do MDB triste, porque a gente tinha perdido a majoritária, uma diferença muito pequena. E aí eu fui na casa dele dar um abraço, no Issur, né? E aí o seu Nelson começou a chorar. Eu falei, você tá emocionado? Eu falei, não, eu tô emocionado com o que eu tô vendo. Eu falei, mas o que tu tá vendo? Cara, na minha vida inteira de política eu nunca vi acontecer isso. Tu tava concorrendo e tu pedia voto pro meu filho. Ele disse, tem um cara de verdade, tu vai chegar lá, um dia tu vai chegar. Durante 2 anos eu não queria nem ouvir falar em política. Eu disse, não é pra mim, é desgastante, é cansativo tu fazer a campanha sozinho, tu não tem recurso. Então, na minha primeira campanha, eu lembro como se fosse hoje, eu gastei R$778, se eu não me engano. E fiz 538 votos. Eu fiz um cálculo. Eu sei que o cálculo era 1,07. Então, eu acho que era esse número aí, tá? Não quero te dizer errado. Ou era... Não, eu fiz 538, eu gastei 500 e poucos pila. Foi 1,07. Tem que fazer o coeficiente ali, vai dar o número certo. Aí eu disse, não quero mais, é muito cansativo, é desgastante, corre muito, eu tenho a loja. E aí meu pai sempre falava assim, eu sou contra tu entrar na política. Mas tu quer ir, é esse teu caminho, vai. Só que tu sabe que o jogo é pesado, é complicado, eu não quero ver tu reclamar. Não, beleza. Daí eu fiquei 2 anos sem falar em política. Aí o Ivan Carlos, que então na época era presidente do PP, veio me procurar, né? E aí, nesse meio tempo também teve a eleição presidencial. Daí foi muito engraçado isso, assim, porque nada é por acaso, né? Eu tinha o costume de desligar o telefone para dormir. E o telefone já estava desligado. E eu durmo cedo, né? Por incrível que pareça. E aquele dia eu estou deitado na cama, não sei por que me deu um estado de ligar o telefone. Quando eu ligo o telefone, exatamente às 10 acho que era 10h28, o Issur me ligando. Eu falei, cara, o que o Issur tá me ligando 10h28 da noite? Cara, olha só, eu tô chegando em Novo Hamburgo aqui, no posto de gasolina, com o deputado federal Luiz Carlos Reins. Ele é candidato a senador e eu preciso te apresentar ele. Eu olhei pra minha esposa, tipo, cara, é 10h28 da noite. Tá, peguei o carro e fui lá, né? Daí eu conheci o senador Reins. Daí eu ajudei ele a fazer a campanha aqui. Né? Eu fiquei muito feliz. O senador Reins, para mim, é outra pessoa que eu me espelho muito, porque o cara é um senador da República, se eu mandar um WhatsApp para ele, me responde. Sabe? É um canal direto, não tem frescura, é uma pessoa muito reta, assim, sabe? Muito simples. Então, às vezes a gente vê, assim, que é um exemplo a ser seguido porque não tem porque tu te deslumbrar, entendeu? Porque o cara hoje é um senador da República, ele é o mesmo cara desde a época que ele era prefeito, vereador, né? Uma pessoa fora de série. Então eu comecei a ter esse contato com o PP e aí o Ivan me convidou para me filiar no Progressistas. Daí eu entrei no Progressistas. Daí eu estava rodeado de amigos ali, era o Ivan, né? Eu digo que o senador Reins hoje é um amigo, né? Mesmo não tendo muita proximidade, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e é recíproco. Então, assim, Ivan Carlos, senador Reins, aí tinha o Issur, o Pablo, o Pilar, o próprio Leonardo Hoff ainda estava acho que ele ainda estava no partido naquela época. Estava no partido. Né? Depois veio o Felipe Cumbrão, então
eu tinha muitos amigos ali, sabe? Daí eu fui para minha segunda eleição. Aí nessa eu investi R$ 400, eu acho, e fiz 806. Daí eu pensei, cara, eu gastei menos que na outra e fiz 50% a mais. Mas também, ele passou um período assim que eu não queria saber de política. Mesma coisa, é extremamente desgastante a campanha, de novo sozinho, só no boca a boca, né? Aí teve um período bem conturbado que eu quis sair do PP. O Ivan e Carlos saiu do PP, eu quis sair também. E aí aconteceu um fato muito engraçado, assim, porque 3 vezes eu fui para sair e eu literalmente não conseguia sair. Sabe, teve um dia que eu cheguei para levar a minha ficha de desfiliação, eu entrei dentro do cartório eleitoral, era a época do Covid, o pessoal começou a cobrar que eu estava sem máscara, mas tipo, era 6 meses depois já que tinha terminado. Aí eu falei, gente, só vim entregar minha ficha, peguei assim, fiquei irritado com o tratamento que eu recebi ali, e que eles estavam, parecia uma quermesse, né, era pipoca, nega maluca, chimarrão, coisa e tal, e eu vi que eles não queriam me atender. Daí eu pensei, eu só vim trazer a ficha, joguei a ficha assim. E a ficha subiu assim, eu tô saindo, ela passou por mim e caiu na calçada. Eu peguei, amassei ela, botei no porta-luva do meu carro. Isso foi uma sexta-feira. Meu pai estava muito doente. Eu lembro que naquela manhã eu fui para entregar a ficha, não consegui porque estava fechado. Só abria de tarde. O Fabiano Pilar ficou 40 minutos no telefone comigo. Cara, não desiste, fica no partido, a gente quer no partido. Cara, tem um cara importante, nós estamos reformulando o partido, coisa e tal. E eu irredutível. Não vou, não quero. Vou sair, para mim chega. E aí, mais uma vez, não é obra do acaso, para mim é destino. Eu não consegui entregar a ficha na sexta. Segunda-feira eu estou trabalhando, Felipe Cumbral me liga. Vai, Felipe, tudo bom? Tudo certo. Olha só, tu vai assumir. Eu falei, quê? Tu vai assumir? Assumir o quê, cara? Tu vai assumir como vereador? Como eu vou assumir como vereador? Você tá falando? Eu tô viajando para Alemanha, vou ficar 2 semanas fora, tu vai assumir. Me deu um gelo assim, falei, cara... Eu ia entregar a ficha sexta. Tu imagina se eu entrego a ficha, eu tô fora? Sim. Né? E aí virou a chave de novo. Cara, tem algo aí, sabe? Segue que o destino tá te reservando algo. E aí eu assumi 12 vezes, né? Eu tive, acho que uns momentos bem marcantes aqui dentro. Eu lembro que a primeira votação importante, assim, eu já fui decisivo, porque eu dei o meu voto e aí teve mais 3 colegas que vieram comigo e aí a gente conseguiu barrar, né, uma matéria. Então foi interessante. E ali eu percebi que eu tinha um posicionamento independente de pressão, sabe? Porque vieram me apertar. Não, tu tem que votar. Eu falei, como assim eu tenho que votar? Eu vou votar o que a minha consciência manda, né? E ali eu vi, cara, essa questão da pressão, ela é importante para tu pensar. Sabe? Quando tu tá sob pressão, tu tem que pensar, ver o que é importante, olhar os 2 lados, mas se eu tiver que dizer um não, eu vou dizer um não. Se eu tiver que dizer um sim, eu vou dizer o sim, independente se é a decisão mais polêmica. Sentar ali é difícil, tem muita responsabilidade, mas o difícil mesmo é tu abrir as portas num comércio durante 30 anos e tu ficar comprando, abastecendo, pagando imposto, cuidando de funcionário, né, batalhando pelo mercado, de sol a sol, trabalhando de segunda a sábado. Né? Tem dias que eu chegava na loja 4 horas da manhã. Então, isso é difícil, sabe? Então, eu acho que boa parte também dos meus votos veio do empresariado, que o pessoal vê que a gente vive a mesma realidade, né? O empresário, muitas vezes, no nosso país, ele é tratado como o malvadão, o bandido, né? Porque não valoriza o funcionário, né? O funcionário tinha que ter mais e ele quer tudo para ele. Só que ninguém vê o outro lado, né? O cara virar a noite sem dormir porque não está conseguindo fechar as contas da empresa, que vai ter que botar um pai de família para a rua, que paga uma carga tributária absurda, né? Meu pai mesmo sempre falava assim, o pai carinhosamente chamava a nossa loja de bodega, né? Assim, eu tenho uma bodega aqui, o que o cara paga de imposto é impressionante. Aí tu vai olhar, tu paga mais de imposto que tu tira de salário, sabe? Então, acho que boa parte do empresariado comprou a ideia de me apoiar justamente por isso, sabe?
Pô, o cara é um lojista, tem o comércio dele ali há 20 e poucos anos, sabe? Tá ali trabalhando. A primeira vez que eu fui tirar férias foi quando eu casei. Eu trabalhava direto sem férias. Meu pai nunca parou, sabe? E eu era na mesma tocada, assim. Então, em 2007, eu tirei 12 dias de férias. Foi a primeira vez na minha vida. Depois, quando meu pai passou a loja para mim e para meu irmão, a gente começou a fechar entre Natal e Ano Novo, e ele enlouqueceu. E também no Carnaval. A gente fechava ali, tipo, não trabalhava no sábado e na segunda. Mas tinha que ver a cara que ele ficava olhando para nós, tipo. Ele olhava para minha mãe assim, os guris estão fazendo coisa errada já. Mas agora é a loja deles, sabe? Para ele não existia isso. Meu pai ia para a loja no domingo, né? Ele ia fazer as contas da loja no domingo. Então, isso é a vida de alguém que é empreendedor, que é empresário, sabe? E ninguém vê isso. O pessoal só vê aquela coisa, porque olha lá, o patrão tá andando com um carro de não sei quantos mil e nós ganhamos essa merreca. Mas, cara, é muito complicado, sabe? Eu sempre falo isso pra turma. Tu acha que tá ruim, cara? Vai lá e abre teu negócio. O sol nasceu pra todo mundo. É difícil, cara. É complicado. E eu falei já pra muita gente. Se tu me disser assim, ó, cara, eu pago o que tu ganha na tua loja, eu fecho a loja e vou trabalhar de empregado. Mas toda a vida. Só que daí aquela coisa, acho que tá dentro da gente, o empreendedor tem esse tipo de coisa, sabe? De fazer, sabe? Sempre querer mais, sabe? Se entregar. Período ali entre abril e maio, teve dias que eu chegava na loja 4h20 da manhã, sabe? Para poder fazer as minhas coisas, para depois vir aqui para a câmera. Aí teve uma questão muito forte que foi a troca do horário da segunda-feira, né? E eu falei pro pessoal, eu sou contra, porque para mim, profissionalmente é pior. Se a sessão é à noite, eu consigo trabalhar na segunda de tarde e vou para a sessão. Se a sessão for para de tarde, é uma tarde que eu vou perder de trabalho. Eu não vou mais conseguir. Para mim é pior. Então, por mim, deixa como tá. Só que daí eu fui escutar os servidores da casa, né? E aí o pessoal falou, pô, gente, tem dias que a gente sai daqui meia-noite. Tem dias que a gente sai daqui meia-noite e meia. Né? Tem gente que sai daqui 11 horas e não mora em Novo Hamburgo. Daí tu começa a te botar, sabe, no lugar da equipe, né, que faz toda a estrutura da câmera acontecer. Então, não é só tu, sabe? Tu tem que te inserir num contexto. E ali eu falei, beleza, vou votar, sabe, a favor pela troca de horário, mesmo que seja, sabe, pior para mim. Mas tranquilo, tudo certo. Então, aí eu tive que fazer isso, assim. Praticamente segunda, terça e quarta, eu botava o despertador às 3:50, 4h20 eu estava na loja. Tomava meu café, limpava ali meus cachorros, dava ração, tudo, né? Trocava de roupa e ia para a loja. E aí às vezes virava meio-dia, aí não pude mais fazer academia, não tinha mais tempo. Então é uma rotina bem maçante, assim, mas isso é outra coisa que eu aprendi com meu pai, né? Não reclama do que tu lutou para conquistar. Sempre gostei muito de música. E aí, na época de guri, eu era DJ, eu era um entusiasta ali, daí até os meus 18, 19, aí eu comecei a trabalhar na loja, forte, né? Então, acabei focando na loja, porque eram as economias de uma vida inteira do meu pai, a gente não podia errar. Então, eu foquei na loja e aquilo ficou em stand-by lá. E eu sempre inserido, assim, no meio desse universo, conversava com os DJs, sempre tive uma relação muito boa com eles. Então, lá pelas tantas, teve um programa aqui numa rádio que um conhecido meu começou a participar. E era 1 hora de duração, daí eu falei, cara, você vai fazer sucesso, vai para 2, daqui a pouco tu vai ficar a noite inteira. E não deu outra, né? Começou em 1 hora, foi para 2, foi para 3, quando, acho que no 5º programa já era a noite toda, das 8 às 12. Aí eu dei a ideia de fazer uma festa, porque o cara tinha um canhão de audiência na mão, e eu sempre era muito crítico com ele, que eu falava assim, tu faz uma miscelânea de música que não tem explicação. Tu tem que tocar tudo na noite, mas faz bloco, sabe? Então assim, a criatura tocava um reggae, aí tocava um Guns, daí tocava um Venga Boys, uma misturada de coisas assim, eu falei, cara, faz um bloco, cara. Faz um bloquinho de reggae, faz um bloquinho de nacional, daí tu vai pros dance, daí, sabe, pros rock. Vai ficar mais agradável para todo mundo.
E eu sempre contava isso pra ele. Falei, meu, a pior coisa da tua festa é que tu não pode ir no banheiro nunca. Daí, como assim? Pá, tu tá ali, daí tocou a música, não gosto dessa música. Tu vai no banheiro, tu chegou no banheiro, cara, tu toca um hit assim que o cara é apaixonado. Daí tu tá no banheiro, ou tu tá no bar, entendeu? Eu falei, então faz isso. E aí ele disse, então se tu acha que tu sabe tudo, por que tu não toca comigo? Eu falei, eu toco? Daí eu comecei a tocar de novo. Isso foi ali por 2015, 2016. E aí o que acontece, Dani? Comecei a tocar, aí a coisa foi indo naturalmente, aí eu acabei comprando meu equipamento, né? Daí eu tenho meu equipamento hoje. E o que foi mais estranho para mim é que eu sempre falei pra Kátia assim, eu não quero tocar todo final de semana, porque daí nós não vamos ter né, os momentos em família e tal. E aí, antes da pandemia, eu nunca vou esquecer, teve um mês de novembro que eu olhei a agenda assim, de 8 datas eu tinha 7. Eu tinha 3 sextas-feiras e 4 sábados. Eu falei, já tá chegando onde é que eu não queria. E aí deu a pandemia. Aí parou tudo. E aí foi uma coisa muito legal, porque todo o grupo ali dos DJs, a gente recebia convites para tocar em festa clandestina. Então, assim, o meu cachê na época eu cobrava 300 pila, os caras ofereciam 1.500, 2.000, e ninguém aceitava. E eu tinha loja, né, trabalhando lá, que nem um louco, foi eu acho que um período mais insano que a gente teve, assim, porque tu via todo mundo passando por extrema dificuldade, nós trabalhando dia e noite, assim, para dar conta. Porque, assim, academia fechada, futebol não podia jogar, né? Não podia ter contato. Então, transporte público ninguém queria andar. Então, aquilo foi um boom. Então, assim, a gente trabalhou demais ali, sabe? E aí o que acontece? Eu falei, eu tô bem, sabe? Para mim tá sendo bom, questão financeira da loja, sabe? Só que eu nunca mais quero passar por aquilo. Eu via todo o cenário da minha volta, assim. Aí a gente começou a fazer umas lives solidárias para arrecadar alimento. Eu e mais 2 amigos, né? Que é o DJ Cadu Soares e o DJ Bom de Rabelo. O DJ Bom de Rabelo vinha de Sapiranga para tocar aqui. O Márcio da barbearia abriu a barbearia para nós fazer essas lives. Então a barbearia ficava fechada, só nós 4 ali dentro. E o pessoal levando o alimento. Então a gente arrecadou 1 tonelada e pouco de alimentos. Quando voltou as festas, depois de muito tempo, o pessoal começou a me contratar para tocar. E o que eu fiz? Eu tô me defendendo na loja. O pessoal quebrou, teve gente que vendeu equipamento para poder comer. Eu comecei a passar as datas tudo para os meus colegas. Eu olhava assim, vou passar para esse, para aquele, espalhava as datas para todo mundo. Daqui a pouco a coisa começou a voltar ao normal e eu fiquei para trás. Porque eu passei as minhas agendas para os colegas e eles continuaram tocando e eu parei meio que de tocar. Então eu meio que fiquei no esquecimento, assim. Daí depois devagarinho começou de novo, sabe? Mas com uma agenda bem mais curta do que era antes, né? Hoje é uma vez, 2 vezes por mês, né? Não mais do que isso. Eu acredito que eu tive não é exagero dizer que foi o ápice, assim, da minha carreira, sabe? Porque eu acabei tocando junto com a Evie Golfin, que ela, nos anos 90, quase 2000 ali, ela era vocalista de um projeto que era o Lasgo. Então fez sucesso no mundo inteiro. E só de falar eu me arrepiei todo aqui. Que foi uma coisa surreal, assim. Eu sabia que ela vinha pro Brasil, e aí o André, dono da U Club, me ligou assim, cara, olha só, quero te fazer um convite. Tu quer tocar com a Evie? Eu falei, não, tu não tá falando sério, né? Eu falei, não, tô falando sério. E aí eu me emocionei muito, porque assim, foi eu acho que a coisa mais chata que aconteceu comigo aqui foi o dia, aquela questão das cadeiras aqui na Câmara. Então, assim, eu tomei uma tatuagem nas costas por causa das cadeiras, e tudo certo, vida que segue. Né? Ninguém sabe, mas as minhas cadeiras eu não troquei, eu não pedi para trocar cadeira, mas aí alguns interpretaram de uma maneira, e é do jogo. Tem gente que não viu o vídeo inteiro, então, como eu falei, que iam pegar uma frase fora de contexto, ia ser usado contra mim, eu dizer que eu estava fazendo chacota com a cara do povo. Cara, durante 15 dias o meu WhatsApp e as minhas redes sociais viraram um inferno. Então, assim, deu aquela questão das cadeiras, e aí eu, quando cheguei, assim, no final do dia, eu pensei, que dia pesado hoje, mas é do jogo. Baixa a cabeça e trabalha, não reclama. Lembrei do meu pai. Tu sabe que o jogo é difícil,
Muitas vezes tu não vai ser compreendido. Quando tu errar, tu vai ser cobrado. Não reclama. E eu ali, né? E quando eu tô fazendo esse pensamento assim, toca o telefone ao André. Esse cara, assim, 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 eu quero que tu venha tocar aqui. Eu falei, cara, não acredito, meu. Acho que é um dos dias mais difíceis da minha vida que eu tô tendo. E eu recebo essa notícia, sabe? Então, eu disse, bah, eu acho que a vida é isso, é esse equilíbrio, né? Então, cara, tem dias ruins, tem dias que são extremamente felizes, então a gente tem que achar esse equilíbrio. E aí aconteceu de eu tocar com a Ivy Golfin, toquei também com o Renato Rocha, que é um grande amigo meu. Então foi uma noite muito especial, né? Toquei com o Tuco, que ele é o residente da U Club, e ele começou a tocar por causa das festas de garagem que eu fazia na casa dele, porque a irmã dele era minha colega. E aí eu vi o Tuco se tornar um DJ profissional, né? Então foi uma noite bem marcante para mim, assim, sabe? Eu tenho tido, assim, vários momentos bacanas durante esse ano, sabe? Tem sido bem gratificante, assim. Tem algumas coisas que aconteceram que parece, eu já falei isso em live até, parece história de filme, sabe? Porque eu pensei, pô, da primeira para a segunda eu aumentei em 50%, né, a minha votação. Se eu aumentar 50%, eu não vou me eleger, porque eu vou fazer 1.200, né? O número é 2.000, eu tenho que ultrapassar a faixa dos 2.000 e tal. E eu falei, não, vamos embora, vamos trabalhar. Aí aconteceu uma série de fatos, assim. Eu tô na cama, acordei de manhã, e eu falei, cara, antes de dormir, eu estipulei assim, eu tenho que estipular um número. Eu sei que eu tenho que fazer mais de 2.000, mas mais de 2.000 é quanto? E aí eu estipulei um número. Eu acordei outro dia de manhã, uma coisa muito engraçada, eu olhei pro guarda-roupa assim, 2.180. Daí minha esposa, quê? Falei, 2.180 votos. É o que eu vou fazer. Onde é que tu tirou isso? Falei, não sei, é 2.180. E aí peguei e escrevi, 2.180. Tá. Aí, tô trabalhando, me liga o Vicente. O Vicente, ele é neto do senador Heinz. Começamos a conversar, coisa e tal, blá, blá, blá. E ele falou, cara, como é que tá a campanha? Eu falei, tá indo, assim, 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 né? Aquela história do boca a boca, né, sem recurso. Eu falei, vou te dar uma dica, a primeira coisa que tu faz, tu abre teu Instagram. Teu Instagram tá fechado? Como é que as pessoas vão te conhecer? É que eu tive um problema político que me ameaçaram, fizeram caramba, eu recebi 28 ameaças em 72 horas. Então, depois daquilo, você quer saber, cara, eu não quero mais saber de política, daí que eu ia me desfiliar do PP, tô de saco cheio, vou largar tudo. E eu tinha fechado meu Instagram. Só quem era amigo podia ter acesso. Daí ele falou, pô, abre lá, né, cara? Como é que as pessoas vão te conhecer? Daí eu abri. Disse, cara, olha só, tô vindo falar contigo. Essa tua questão de fazer campanha de custo zero, de baixo, isso é uma coisa importante para ti? Eu falei, cara, sempre tive comigo assim, ó, que não é eu que tenho que convencer as pessoas que eu sou um cara legal, que eu mereço confiança. As pessoas têm que comprar a ideia. Eu sempre tive essa postura. Tu não tá feliz? Eu sou candidato. Tá? Aqui tá minhas propostas, tu acha legal, dá uma olhada, conversa com a família. Tá? Não ficava enchendo o saco. Aí o Vicente falou assim, cara, olha só, o vô gosta muito de ti e o vô quer contribuir para tua campanha. O vô vai te fazer a doação de 10.000. Daí eu falei, cara, agora a coisa mudou de figura. Ah, como assim? Cara, o teu vô tá confiando em mim e tá mandando 10.000 para mim. Se eu com 400 pila fiz 800 votos, com 10.000 eu sou obrigado a me eleger. E agora eu vou botar essa cara em cima dos ombros e vou fazer acontecer. Agora mudou, sabe? Como eu disse, mudou a seletora. Primeira coisa, né? Eu desliguei o telefone e disse, o que eu tenho que fazer? Por onde é que eu começo? Daí eu fiquei pensando, vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, ninguém dá bola para isso aqui. Eu olhei, sabe quantos contatos eu tinha aqui? 2.180. Eu falei, cara, é um sinal, começa por aqui. 2.180 votos é o número que eu queria. 2.180 contatos eu tenho aqui. Comecei um por um. Daí eu tenho um colega que falou assim, velho, mas tu tá atrasado. Tu tá recém na letra B. Eu falei, sim. Eu fiz a minha lista toda em 15 minutos. Eu falei, legal. É a mesma coisa que eu entrar numa livraria e perguntar assim, tu tem aqueles cartões, você é meu único amor? Sim, me dá 12.
Cara, se eu quero que a pessoa vote em mim, eu tenho que fazer uma mensagem individual para ela. E eu comecei, um por um. E aí eu vi que como falar cansa. Meu Deus do céu. Aí começou a questão de acordar e ir cedo para a loja, na época já da eleição. Eu ia para a loja às 4 e pouco da manhã. E ficava aqui, mandando mensagem, um por um. Em torno de 1 minuto, 40 segundos. Fui indo. E o pessoal tudo voando, eu pensei, tô na letra M, tô na letra P. E o pessoal tirando sarro. E eu disse, cara, tem que ser individualizado. Cada um quer falar contigo, quer te ouvir. E eu acho que isso deu muito resultado. Então, eu acredito que a questão do telefone foi muito importante. A questão do empresariado, ter comprado a ideia, tá? A questão também de as pessoas estarem comigo nas outras, né? Me apoiando, que foi uma crescente. E aí eu ter assumido essas 12 ocasiões, né? Essas 12 oportunidades, fez bastante diferença. Então, uma série de fatores. E aí tem umas coisas engraçadas que aconteceram que eu falei para minha esposa assim, é 2.180 votos que eu tenho que fazer. Eu falei, tem um cara que eu não sei quem ele é, mas se aquele cara me apoiar, eu vou ganhar a eleição. Eu falei bem assim para ela, o que tá falando? Eu falei, não, tem um gordinho assim, que eu acho ele muito querido, um cara muito carismático. Ele ajudou o Isur e seguido conversa com o Isur. Se aquele cara lá vier para minha campanha, nós vamos ganhar. Tá. E aí teve uma outra coisa que eu falei, que eu disse assim, quando der a primeira parcial, se eu tiver na primeira página, eu tô eleito. E a Kátia, por que disso? Porque eu nunca vi o meu nome ali, sabe? Quando abri a primeira parcial, meu nome estava ali. Nunca aconteceu. Então eu tinha essas coisas comigo. Tá, estamos aí na campanha, quando eu vejo, tô lá na sede do partido, tô conversando com o Gerson Haas, me chega o tal do gordinho para conversar comigo. Cara, preciso falar com você, cara. Ele é paulista. Quero te apoiar, não sei o que, coisa e tal. Olhei pra Kátia, a Kátia olhou pra mim e falei, vai dar. Tá falando do quê? Eu falei, quer saber o que eu tô falando? Eu disse pra ela que o dia que tu viesse me apoiar, se tu viesse me apoiar, eu ia me eleger. Também por que tu falou isso? Não sei, cara, é uma coisa que eu tinha comigo. E esse cara foi uma pessoa super importante. Porque ele tinha um círculo de amizades de muitos empresários e ele me ajudou muito a levar meu nome até os empresários. Então, teve algumas reuniões assim que aconteceram que eu estava sentado, eu ficava olhando assim, ó, os empresários estavam sentados comigo, eu falei, cara, é um cenário surreal, eu nunca imaginei que eu ia estar sentado com aquelas pessoas, sabe? Empresários bem-sucedidos, renomados, que estavam acreditando em mim. E aí, mais uma vez, aquela cobrança, sabe? Cara, agora não tem desculpa, tu tem que te eleger e tu vai te eleger. E aí eu fui ganhando confiança. Aí chegou o dia da eleição. Primeira parcial. Kohler em primeiro, Preto em segundo, eu em terceiro. Aí eu olhei para minha esposa e falei, nós vamos se eleger. Ah, mas só tem 0, não me interessa. O gordinho tá comigo. Eu apareci na parcial. Agora é só ir atrás dos 2.180. E aí foi indo, e o tempo inteiro, assim, nós acompanhando. A Deza surpreendeu todo mundo, né? Eu tinha comigo, assim, pá, o Kohler vai ser o número 1, disparado. Eu tinha comigo que o Kohler ia ser o mais votado. E eu falava isso para ele, ele não acreditava. E eu sabia que a minha luta ia ser assim, ia ser o Kohler em primeiro, o Luz provavelmente em segundo, e a terceira vaga ia ficar eu, Pilar, Bertotti, Pancho e o Santo Cassiano. Eu falei, pai, é 5 para uma vaga. E aí quando a gente viu a Deza surpreendendo, e a Deza sempre em torno assim de uns 200 votos atrás de mim. E eu acompanhando, sempre olhando a Deza, né? E a Deza entre 400 a 200 ali. Aí chegou uma hora que deu uma embolada muito feia, assim. O Punch ficou a 20 votos de mim, o Luz a 30. Aí eu acho que a Deza... Era eu, a Deza, o Luz, o Pancho e o Bertotti. Embolou assim, ó. Não, o Bertotti não. Foi esses nomes que eu citei. Então eu podia sair de segundo para quinto. E eu falei, meu Deus, 28 votos a diferença. Aí veio outra parcial, eu abri de novo e voltou ao normal, sabe? A Deza ficou logo atrás de mim, daí o Luz e o Pancho. E aí foi estabilizando e cada vez menos votos e o pessoal já comemorando. E eu ali, né? Daí daqui a pouco eu olhei a parcial 2.178. Pá, quando deu 2.178,
tinha garrafa d'água. Eu chutei garrafa d'água, comecei a chorar, o Ivan Carlos me abraçou, que é o cara que sempre acreditou em mim. É uma coisa que chega a me arrepiar quando eu lembro disso, que ele sempre falou, meu, vai dar, tu vai te eleger, acredita que tu tá dentro. E aí quando deu os 278, a gente se abraçou, eu lembrei do meu pai, aí foi aquilo. E aí finalizou com 2.224. Foi muito bacana, sabe? Do jeito que tudo aconteceu e o pessoal sempre fala, já estava na hora. Eu falei, não, tudo tem seu momento, sabe? Eu não ia estar preparado na primeira, eu não ia estar preparado na segunda. Eu acho que agora é o momento certo. Eu costumo dizer sempre que a gente quer as coisas no nosso momento, né? Mas Deus, nada é em vão, é no tempo dele, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando os dias estão difíceis, né, eu né, penso, dou uma refletida, assim, cara, o dia está difícil hoje, amanhã é outro dia. Também quando é o contrário, que a gente está muito feliz, sabe? Segura a tua onda, sabe? Nem tudo é lindo, maravilhoso, amanhã é outro dia. Então tem que achar esse equilíbrio, sabe? Às vezes é muito difícil achar esse equilíbrio, né? Então, assim, é uma legislatura bem difícil, né? Eu tenho colegas que dizem aqui que está sendo a legislatura mais difícil dos últimos anos. O pessoal criou muita expectativa na mudança e eu acredito que essa mudança vai se realizar, mas ela vai ser lenta, principalmente nesse primeiro ano. Até a gente acertar a caixa, os custos, é uma dívida monstruosa. Então, eu vejo muita gente falando assim, tu só sabe falar que... Cara, te fazer uma pergunta. Quando tu estoura teu cartão, tu consegue fazer alguma coisa? Não. A prefeitura é igual. O problema, eu sempre faço um comparativo. Uma prefeitura nada mais é que igual um clube de futebol. Por que eu falo isso? Entra na gestão, gasta desenfreado, passa a bomba para o próximo presidente e ninguém tem responsabilidade. Então, eu faço esse comparativo, tá? Ninguém, dentro da sua casa, faz o que se faz na vida pública. Na vida pública se derrete muito e muitas vezes mal, tá? Então, assim, a gente está tentando mudar toda uma questão de gestão e isso é demorado, sabe? Essa questão burocrática, esses dias eu conversei com a Deza sobre isso, a gente que vem da iniciativa privada, quando tu chega na vida pública, ela trava muito. E isso te dá um sentimento de impotência grande, porque demora para acontecer as coisas. Tu não consegue fazer as coisas de um dia para o outro. Então, assim, tu junta essa questão burocrática, que a gente está trabalhando muito para desburocratizar, não tendo dinheiro em caixa, sabe? Ao mesmo tempo, ser uma experiência nova. Né? Porque uma coisa é eu assumir 12 ocasiões aqui na Câmara, outra coisa é tu ser, né, oficialmente um vereador, tu ter toda uma equipe de trabalho, tu tem que gerir tudo isso, tu tem que apresentar resultado. Para minha surpresa, o Gustavo um dia me liga e disse, cara, eu preciso que tu seja o nosso líder de governo. Eu falei, cara, eu não me acho preparado para ser líder de governo, entendeu? Eu disse, tem gente aqui dentro que já está bem mais tempo, tudo. Eu falei, não, mas eu quero que seja tu, eu não abro mão que seja tu. Eu falei, eu pedi tanto para as pessoas confiar em ti e no Gerson, e agora tu tem essa confiança em mim, como é que eu vou te dizer não? Né? Então, assim, e ao mesmo tempo é uma coisa difícil para mim, porque assim, eu sou líder de governo, eu não estou em tempo integral aqui dentro, mas eu estou conectado o tempo inteiro, por isso que eu digo a importância do meu gabinete. Eu tenho um gabinete que me dá uma sustentação muito boa, sabe? Então eu estou muito feliz com isso, sabe? De uma equipe que, o meu gabinete eu posso dizer que ele trabalha como uma empresa, tá? O meu gabinete ele começa aqui, a Cris chega aqui às 7h30. O Zezé fica aqui de meio-dia, virando meio-dia, sabe? E saindo daqui 6 horas da tarde. Então, das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde, tem gente aqui dentro, sabe? Então, eu tô muito feliz, sabe, com isso. Eu tenho uma coisa que eu peguei isso do ISUR, né? O ISUR, enquanto vereador, ele nunca teve cargos. E eu respeito muito essa questão de trabalho. E eu vejo que isso é uma política muito forte no Brasil todo, né? Essa questão de cargos e tal. Então, tu imagina, eu sou um líder de governo e não tenho nenhum cargo. Sabe? Eu tenho a minha independência, eu estou nisso por convicção,
Então, ninguém pode dizer assim, o Caju está defendendo isso porque tem tantos cargos. Não. Eu estou defendendo o sim ou não por convicção. E para mim é um desafio muito grande, porque assim, eu brinco muito com isso. Eu estou saindo de casa, eu olho o telefone assim, tá tudo certo. Falei, hoje vai ser tranquilo. Dá 15 minutos da minha casa até aqui, eu abro assim, tem 38 watts. E 18 é questão de política e o mundo tá caindo. Falei, meu Deus, cara, tava tudo certo, tá 15 minutos atrás. E aí tá começando a sessão e tu tá ali resolvendo aquelas questões e conversa com um e conversa com o outro, sabe? É desafiador. Eu sempre defendi a questão da geração de empregos do distrito industrial. Até então, é uma questão que está travada, que depende muito do plano diretor, mas a gente está trabalhando muito em plano diretor, em desburocratização. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um elo do empresariado com o executivo para resolver algumas coisas, sabe? Tem muita coisa besta que é tão fácil resolver e a gente já está conseguindo, sabe, resolver essas coisas. Então, assim, antes não tinha esse elo de ligação, não tinha um canal direto. Esses dias eu entrei lá na prefeitura, o saguão estava vazio. Eu falei, o que tá vendo? Eu falei, cara, tá tudo resolvido. O pessoal, antigamente tinha aquela sala cheia de gente, mais gente em pé. Então, as últimas vezes que eu fui lá, estava vazio. Eu falei, cara, isso é impressionante. Então, tu tá vendo que a desburocratização já tá dando alguns efeitos, sabe? Tá sendo positivo isso. Então, assim, outra questão que eu gostaria muito de trabalhar é a questão de esporte. Só que, e eu acho que, por mais que pareça estranho, o Gustavo tomou uma decisão assertiva, porque a gente não tem secretário de esporte, porque também não tem verba. Então, tu vai botar um cargo lá para ganhar o salário de secretário e nós não vamos ter entrega. Os diretores estão conseguindo fazer alguma coisa. Eu acredito que em breve vai chegar recursos, né, vamos dizer assim, no meu entendimento, eu acredito que ano que vem vai ser outra realidade. Vem recursos, aí nós vamos ter um secretário já com tudo mais ou menos organizado e a coisa vai começar a acontecer, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, mas ao mesmo tempo eu estou tranquilo, porque eu sei que o desafio é muito grande. Então, assim, a gente está falando de esporte, mas e a saúde, sabe? Que é um cenário terrível que a gente está vivendo, como a maioria das cidades do Rio Grande do Sul vive. Então, a gente está tentando se desdobrar em N frentes e isso está sendo muito desgastante porque está tendo ainda pouca entrega. Mas a partir do momento que alinhar tudo e tiver essa chegada de recursos com o orçamento alinhado, eu acredito que ano que vem, 26, a gente já vai começar a entregar muita coisa legal. Sabe? Eu tenho isso comigo, assim. E quanto à questão do meu mandato, que nem eu falo, eu sempre quis ter a oportunidade de fazer algo pela minha cidade. Se eu vou ser reeleito, vai depender da entrega que eu estou dando. Tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho bem tranquilo, assim. Eu quero dar o meu melhor, eu me cobro para dar o melhor. Se o pessoal, foi bacana, né, eu vou acreditar no Caju de novo, eu vou para mais um mandato e encerro. Porque eu tenho comigo assim, tu tem que passar o bastão, sabe? É o meu pensamento. Tu foi para uma eleição, te elegeu, legal. Vai para uma reeleição para ver se o pessoal aprovou o teu trabalho, tá? E depois tu vai alçar um voo mais alto ou passar o bastão para outro. É a visão que eu tenho. Eu gostaria que o pessoal olhasse por essa ótica, sabe? É um ano extremamente difícil. É um ano que, olha, não está sendo fácil. E a gente está recém no mês 7, né? A gente tem mais 5 meses ainda, então... Mas calma, eu acho que ano que vem o orçamento equilibrado, com as entradas, as saídas, volto a dizer, tem muita gente lá no Leopoldo Petri trabalhando pra caramba, sabe? Esgotado, tá difícil para eles. A gente tem servidores lá, assim, ó, que estão desempenhando, assim, uma função de corpo e alma, tão esgotados e não tem tempo ruim, sabe? Tu chega lá, tu vê que estão abatidos, estão cansados e sempre te recebe com um sorriso no rosto e são parceiros, sabe? E eu digo, esse pessoal merece ter a vitrine, sabe? Não é o vereador aqui que, olha só, fui eu que fiz, não. Sabe? Eu gosto de dividir muito as conquistas com quem está fazendo acontecer, sabe? Então, eu não quero citar nomes porque eu vou esquecer de alguns, mas tem secretarias ali que estão fazendo um trabalho fantástico sem nada de recurso, né? Então, acredito que ano que vem, que elas estejam mais estruturadas, que eles possam trabalhar com mais tranquilidade, sabe? Ter um pouquinho mais, assim, de entrega com um suporte maior, né?
Então, só para finalizar, que nem assim, eu fico olhando, tu imagina que nem a Defesa Civil, a Defesa Civil não tinha nada. Então, esse último caso que aconteceu, né, esse último caso climático aqui, que deu uma bomba d'água maluca, todas as cidades da região embaixo da água, o pessoal da Defesa Civil fez um trabalho excelente, o pessoal da Secretaria de Obras fez um trabalho excelente, o pessoal do Meio Ambiente. Cara, a gente não teve enchente. Tá? E aí ninguém fala do trabalho desse pessoal que fez toda a diferença, sabe? Então isso que a gente tem que enaltecer. E por último, eu acredito sim que a gente está com o cara certo no lugar certo. Porque o Gustavo, ele é um cara muito focado, ele quando mete uma coisa na cabeça, ele vai até o fim, e ele é muito centrado, e ele aguenta a pancada, né? E tu pode bater que ele aguenta, tá? Então, a gente vê nas redes sociais um pessoal descontente, os motivos cada um tem o seu, né? Mas a maioria tá magoari por N situações, batem muito nele, mas em algum momento eu acho que esse pessoal vai ficar bem magoado, porque vai começar a vir as entregas. Então acho que é um equilíbrio bem legal entre o Gustavo, que é um cara dinâmico, mais sanguíneo, o Gerson, que é um cara de bastidor, que me ajuda demais, né, com essa questão do empresariado. E eu acho que no final desses 4 anos, como eu falo seguidamente na tribuna, nós vamos olhar para trás e a gente vai ter deixado uma cidade bem melhor do que a gente pegou. A minha história com a Kátia, assim, eu conheci ela aqui do ladinho da Câmara, na época do Tio Express Bond. Ela tinha 14 e eu tinha 17. A gente ficou uma única noite, depois a gente não se viu mais. Ela casou, eu casei, ela se separou no dia 20 de janeiro, eu me separei no dia 30 de janeiro. A gente se encontrou no Abbey Road, né, que até os dias a gente homenageou, a gente brincou ali quantos casamentos o Abbey fez, né? Então a gente se reencontrou no Abbey e a gente já está aí 12 anos, né, juntos. E ela me deu uma filha que é a Ana Carolina, que eu comecei a conviver com a Ana, ela tinha 5. Isso é uma coisa muito importante para mim, que tudo que eu faço eu lembro que eu tenho uma menina de 19 anos dentro de casa, que eu tenho que dar exemplo para ela, sabe, que pô, a gente tá 12 anos junto, eu vi essa guria crescer, o tempo passa muito rápido, sabe? É muito rápido, então... Eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse as duas, sabe? Então, elas me completam muito, assim. E principalmente essa questão da Ana, sabe? Que eu vi ela crescer, se desenvolver, tá fazendo psicologia na Unicinos, tirou a carteira de motorista dela. E a Kátia é minha sócia, né? É a que me dá suporte nos dias ruins, né? E tem dias que é difícil, bem difícil. E é que eu digo, o mais importante é a família, né? Então, não tenho mais o meu pai, minha mãe hoje já está com a idade avançada também. E o que te dá estrutura é a família. Nos dias ruins é eles que estão contigo, nas alegrias eles estão contigo, então, sabe? Como eu te falei antes, eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse as duas, sabe? Então, assim, a nossa família é pequena, sabe? A gente se criou aqui em Novo Hamburgo longe de todo o resto da família. Era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Então, assim, eu não tive contato com avós, então, foi muito pequeno meu contato com avós, tudo. Então, essa questão de família, para mim, sempre foi até um pouco complicada, porque a minha família se resumia em 3 pessoas, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Né? Então, hoje, meu irmão, nós trabalhamos juntos, ele é meu sócio, meu amigo. Isso foi uma coisa muito importante para mim também. Sabe como é que é irmão, né? Às vezes é turbulento, né? Hoje eu fico olhando assim, pô, meu irmão é meu melhor amigo, sabe? É meu sócio, meu melhor amigo. Enquanto eu tô aqui na Câmara, ele tá lá sozinho, sabe? De 2 anos para cá, nós tínhamos uma loja que tinha 4 funcionários, nós íamos botar um 5º, trocou o governo, foi desastroso, tá só eu e ele, sabe? Então assim, é o que eu conto principalmente com meu irmão e com a minha esposa, né? Eu acho que quando a gente está nessa vida, eu acredito que quando a gente bota o nome para concorrer, tudo, o Dr. Fábio Koff, que foi presidente do Grêmio, ele usava uma expressão que ele dizia assim, sirva ao Grêmio, não sirva-se dele. É o mesmo pensamento que eu tenho. A gente está aqui para servir, não para ser servido, sabe? Então, assim, se eu puder fazer um único pedido, assim, que
tenha um pouco de paciência, gente, que eu sei que tá difícil, sabe? Então, ontem de noite ainda eu tive o contato de uma senhora que eu conheço há muitos anos, que ela falou, meu marido tá no corredor do hospital, que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falei, calma, dona fulana, meu pai faleceu no corredor do hospital. Eu sei o que a senhora tá passando. Então, assim, quando um comerciante tem a loja arrombada, eu sei o que ele está passando, porque a minha foi arrombada 17 vezes. Então, assim, a gente vive no mesmo mundo, sabe? E às vezes o pessoal, por tá magoado, tá brabo, eles acham que a gente vive uma outra realidade, sabe? O pessoal meio que rotula, o cara se tornou vereador, ficou rico. Gente, longe disso, tá? E eu literalmente acho que eu vivo o que a maioria das pessoas vive, né? Eu só não vou fazer esse exercício quando tu fala assim, mas tu não vive lá no bairro tal, onde não tem luz, não tem esgoto. Sim, realmente, eu não posso me botar naquele lugar. Mas acho que a maioria do pessoal vive o que eu vivo, sabe? Eu vou no mercado, eu ando na rua, eu vejo que muitas vezes os moradores de rua fazendo bobagem, a gente precisa de mais segurança, o hospital ainda não está funcionando, tudo isso a gente sabe. E eu entendo toda essa cobrança porque a expectativa criada em cima dessa nova gestão é muito grande, né? Mas eu volto a dizer, se a gente puder ter um pouco de paciência, gente, as coisas vão começar a mudar, eu acredito muito nisso. Não estaria falando isso e não estaria hoje sentado na cadeira que eu estou e nem sendo líder de governo se eu não acreditasse nisso. Tá? Eu tenho isso como uma convicção minha. Está todo mundo trabalhando para fazer a diferença, entregar uma cidade melhor, né? Então, é complicado pedir paciência para quem está com dor numa UPA, num hospital. É difícil tu pedir paciência para quem está fechando a sua loja, não sabe se vai abrir amanhã de manhã e vai estar tudo certo, né? Mas, infelizmente, é a realidade que a gente tem nesse momento e a gente está trabalhando bastante para mudar isso. Então, realmente, eu acredito que quando a gente chegar no último ano, né, 31 de dezembro, a gente possa olhar para trás e, valeu a pena. Sabe, foi difícil, mas valeu a pena. Estamos entregando algo melhor do que a gente pegou. E ninguém sabe o que é melhor para a tua rua do que tu, porque tu mora na tua rua, não é eu chegando lá que... Então é muito importante a gente ter essa troca, né, de conteúdo, assim, de informações. Então, né, o gabinete está sempre aberto e podem ter certeza que a gente tenta o tempo inteiro, né, atingir a excelência, dar um retorno de qualidade para vocês, realizar as demandas, né? Mas é difícil, mas vai dar. Eu era atleta da Sociedade Ginástica e o Macaco era uma lenda. Todo mundo falava no professor Macaco. Todo mundo tinha um respeito por ele enorme, assim, porque ele foi literalmente pai de muito aluno ali, muito atleta dele, sabe? Então, ele fez isso depois com as meninas do futebol de salão, era a mesma postura, né? Ele era uma referência, uma pessoa muito íntegra nessa questão do esporte, de cobrar resultado, mas sempre ter um carinho, dar um suporte emocional, sabe? Ele foi uma pessoa que todo ex-atleta fala com muito respeito sobre ele. E eu, quem é esse cara? Quem é o Macaco? Aí quando eu cheguei no 25, cheguei lá, os professores conversando, Macaco, não, aquele ali é o Macaco, eu fui conversar com ele. Daí eu disse, professor, tudo bom? Eu sou o Caju, estou jogando handebol lá com o Aristarco, lá na ginástica, coisa e tal. O senhor é uma lenda lá, né? Daí ele falou, isso é tudo mentira deles, nem é tanto assim. Mas ele é uma figura, sabe? Ele é um cara sensacional, né? Então, há alguns anos eu eu juntei o grupo dos ex-atletas do handebol, que eu questionei a gurizada, falei, a gente mora na mesma cidade e tem cara que a gente não vê há 10 anos. Então vamos combinar de a gente se encontrar em uma determinada data. Daí eu estipulei que seria a terceira terça-feira de cada mês. Por algum motivo aleatório, assim. Então a gente começou a se reunir. Na primeira vez foram eu e mais 4. Depois nós estávamos a gente chegou a ter encontro com 26 atletas, né, ex-atletas, né? Então, o Macaco foi uma pessoa extremamente importante para boa parte daquela turma ali. E o Macaco, ele tinha uma coisa com ele, que ele chegava na sala dos professores e dizia assim,
me tragam os problemáticos. Eu quero só os fios desencapados, só os que dão dor de cabeça. Manda esses aí para mim. Porque esses aí, eles vão deixar toda a raiva deles na quadra, eu vou amansar eles, eles vão ser um baita de uns atletas e vocês vão ter uns alunos dentro da sala. E realmente, sabe, ele adorava pegar um aluno problemático e botar na linha. E não assim, tipo, a maneira de ele disciplinar era diferente, assim. Era mais meio que na molecagem, mas ele sempre passava algo, sabe? Ele marcou a vida de muita gente. Eu vi alguns ex-atletas dele que falaram o seguinte, cara, se não fosse um macaco, eu não sei se eu estava vivo hoje. Porque eu estava indo para um caminho bem complicado, assim, sabe? Eu acredito que a coisa mais bonita, né, Dani, é tu fazer a homenagem em vida, né? Depois que morre, o cara não tá aqui para receber tudo isso, né? E aquele dia foi extremamente emocionante para ele, né? Para ele e para alguns atletas dele, ex-atletas dele, né, que estiveram aqui, né? Então eu fiquei muito feliz em poder ter tido esse ato de carinho com ele, fazer essa homenagem, né, que a Câmara me proporcionou.